Mais um restaurante aqui no canal, e esse, se eu fosse você, ficava aí porque é muito especial. É o meu top 5 de São Paulo, é um dos restaurantes que eu mais gosto aqui de São Paulo. Não sai daí! Olá, Segue Chique, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Anderson Delfino, por aqui a gente fala de estilo e comportamento e hoje eu tô no restaurante Tuju, um dos meus preferidos aqui de São Paulo. Tuju tem uma cozinha muito autoral, muito diferente e eu te mostro tudo a partir de agora. Vamos lá? Vamos entrar nesse restaurante que, aliás, está reabrindo suas portas depois de uma breve pausa que ele fez e a gente já vai chegando nessa entrada super bonita, ó. Olha que entrada linda, o Tuju tá de endereço novo, ele fez uma breve pausa por um tempo e agora reabre suas portas aqui no Jardim Paulistano, nessa super entrada linda, nesse endereço exclusivo, e a gente chega aqui pelo bar, que já tem essa jabuticabeira imensa. Olha o tamanho dessa jabuticabeira, a gente já tem uma adega super linda aqui, toda climatizada, olha, um pé direito lindíssimo, e a gente chega aqui no bar. Olha os nossos amigos já se preparando aqui, ó. A entrada já é muito diferenciada, temos uma parede verde nesse pé direito lindo. Eu digo sempre que vir ao Tuju é uma experiência gastronômica e eu te mostro a partir de agora essa experiência. Olha, a experiência já começa nos drinks. Aqui nós temos uma cachaça infusionada na jabuticaba, que aí é a base desse drink. Esse outro mais verdinho, a base é caldo de cana, cachaça e folha de shiso, que é aquela folha da culinária japonesa. E aqui um drink super diferente. Ele é um whisky de milho infusionado com banha de porco coreano. Depois, obviamente, eles congelam isso para poder tirar a banha, mas o sabor fica aqui. Então vamos experimentar esses drinks e eu já te conto o que a gente achou desse drink com banha de porco. Olha, eu tô com os drinks aqui, deixa eu te contar. Esse aqui, que é de banha de porco, na verdade é infusionado com a banha do porco e whisky de milho. Ele é bem forte, bem intenso, muito, muito saboroso. Tem um sabor da carne do porco que lembra ao longe, assim. Falando é estranho, mas é muito gostoso. Esse aqui da jabuticaba é o mais cítrico de todos. Ele é suave, ele é uma cachaça infusionada e depois tem um espumante junto. Então ele tem aquele toque da jabuticaba e a leveza do espumante com as bolinhas. E esse aqui, que é a folha de shiso, eu sempre falo errado, não é shiso, é shiso, com caldo de cana e cachaça e limão. Ele é o mais cítrico de todos, o mais leve de todos, bem refrescante e bem pouco doce, porque quando a gente pensa em caldo de cana, a gente acha que vai ser uma coisa muito doce. E não é, não. Os três aprovadíssimos, sendo que esse do whisky é o mais forte de todos e foi o que eu escolhi para mim, então já tô gostando dessa experiência. Daqui do ambiente do bar, a gente já vai subindo para o primeiro andar, que é um restaurante. Tem toda a acessibilidade, a gente tem um elevador aqui para quem quer, para quem precisa. E a gente pode ir também de escada. A gente já tem uma obra de arte aqui na escada. E a gente vai subindo e já vai chegando aqui no primeiro andar, que a gente chega num segundo andar de adega. Ali embaixo está o bar com a jabuticabeira, e aí a gente já vai indo para a entrada propriamente do salão do restaurante. A gente vai entrando e se depara exatamente com esta cena, a cozinha no meio do salão do restaurante. Então todo o serviço vai acontecendo. Esse aqui é o chefe Ivan, que é o mentor de tudo aqui. Ele é o chefe do Tuju e a gente tem a cozinha acontecendo exatamente no meio do salão, uma cozinha extremamente silenciosa e um salão extremamente requintado. As mesas são lindíssimas.
Olha, a mesa está colocada, olha o serviço excepcional, gente. A mesa já estava posta e ele veio, retirou, trouxe os drinks. Gente, esse é o menu do Tuju, então são as entradas. Existe a opção de substituir o ouriço por caviar e a opção de substituir o pato por curraleiro, que é um bovino de 8 anos. O menu é um curso de 10 pratos, vocês estão vendo aí, ó. Nós estamos na temporada umidade, cada tanto o cardápio vai sendo alterado. E aí existe a opção de fazer o valor do menu, vocês já estão vendo, esse valor no centro. E depois à esquerda tem a harmonização com vinhos mais conhecidos, que é essa harmonização descobertas, e à direita tem a harmonização clássicos, que são vinhos mais famosos, vinhos mais conhecidos, mas também tem aqui ao lado, ó, o menu de vinhos. A carta de vinhos é uma carta extensa com mais de 1000 vinhos que é possível você escolher para fazer a harmonização com o cardápio. Vamos ver o que a gente vai escolher. Gente, eu preciso fazer uma declaração aqui. O nível do serviço é tão atencioso que a chefe de salão passou por mim e eu dei um sorriso para ela, eu não precisei dizer nada. E ela automaticamente chamou o sommelier à mesa, porque ela entendeu que eu estava com a carta de vinhos aberta, dei um sorriso e ela já chamou o sommelier. Isso é o nível de serviço do Tuju. E ele já está aqui do meu lado, aguardando eu gravar para vir atender a mesa. Gente, eu sou encantado com gastronomia e aqui a gente vê assim o que é uma gastronomia de verdade. Olha o que vai acontecendo aqui, ó. Muito lindo o trabalho de todo esse pessoal. E é excepcional ver a atenção do chefe em todos os pratos. Estou falando baixinho aqui porque quero ser inconveniente com o pessoal da cozinha que trabalha num silêncio absurdo. Todo mundo trabalhando com pinça, extremamente compenetrado. O barulho que vocês ouvem aqui no vídeo é o barulho do pessoal do salão, dos clientes, tá? E aqui você vê a cozinha de um restaurante profissional acontecendo de verdade. Aqui o chefe Ivan, do qual eu sou muito, muito fã. É isso, gente. Tuju, aqui em São Paulo. Olha, eu falo top 5, mas é o meu restaurante predileto aqui de São Paulo, tá? Nós estamos comemorando o aniversário da minha mãe. Para quem não conhece aqui no canal, essa é minha mãe, Dona Nair, ó, que está fazendo 79 anos. Ano que vem tem comemoração dos 80 anos da Dona Nair. Olha lá, brindando com Vive Ficou no restaurante Tuju. Ó. Essa entrada que inicia o menu, então é uma vieira fresca, ela está completamente crua, ela é, na verdade, quase que um ceviche com molho de maracujá e coentro. E agora eu vou provar e vou te contar o que eu acho dessa vieira. Vou te mostrar prato a prato. E vamos então provar a nossa entrada, que é essa vieira. A vieira tem um sabor bem adocicado, o coentro é bem presente. Eu tenho que dizer que para quem não gosta de coentro, é importante avisar ao maître, porque eles perguntam no início se tem alguma restrição. Eu particularmente adoro coentro. Tem um sabor bem cítrico do maracujá. Para dizer a verdade, é a primeira vez que eu como uma vieira completamente crua. Eu já comi maçaricada, ligeiramente grelhada, mas essa está absolutamente crua. Ela só está cozida na própria acidez do maracujá, mas como tudo do Tuju, eu achei maravilhoso. Começamos com chave de ouro. Tchim-tchim. Próximo prato é uma sardinha com texturas de batata e avocado, que é para comer com a mão. Aqui embaixo a gente tem uma fina camada de batata roxa. Depois diz que vai ter aqui dentro da sardinha um purê de batata junto com o avocado. E eu vou te contar agora o que eu acho desse prato.
Vamos lá, vamos partir para sardinha. Quem diz que sardinha não pode ser um prato chique e elegante num restaurante fino? Olha esta apresentação, uma pecinha de cristal. Esse cristal tem um leve pó de ouro aqui em cima. E aí a gente tem uma torradinha de batata roxa aqui embaixo, ó. E diz que essa sardinha está recheada com purê de batata e avocado. Vamos lá. O sabor é muito delicado. Tem algumas ervinhas aqui no meio que a gente não consegue nem identificar direito o que é, mas que dá um sabor todo especial. Tem o defumado da sardinha, tem a crocância da torrada da batata roxa, delicioso. O dulçor do abacate e a neutralidade do abacate fazem toda a diferença, é cremoso. E agora a gente vai de flan de milho verde com ouriço e cogumelos. Vamos lá, vou te mostrar também esse flan de milho verde, ouriço e cogumelos. Vamos lá. Olha a apresentação, quero mostrar aqui, ó. Vamos lá, vamos provar. E os talheres, gente? Olha que delicadeza. Vou começar pela mousse de milho. Tem um adocicado do milho, tem um molhinho junto que tem um sabor ligeiramente defumado. Agora eu vou pegar o ouriço. O cogumelo, ele tá com um molhinho ligeiramente ácido e adocicado e traz aquele sabor umami para toda a combinação. Então você sente nesse prato todos os sabores, o adocicado, o umami, o ácido e o adocicado. E um pouquinho do amargor no defumado. É assim, completo, e todas as texturas, suave, cremosa da mousse, a textura mais intensa do cogumelo, o ouriço que dá untuosidade, muito gostoso. E com essa Vive Clicquot que a gente está tomando, faz toda a diferença. Meu amigo vai vir aqui servir pra gente, olha lá. Obrigado. Tchim. E aí, meu Segui Chique, tá curtindo esse vídeo? Muito linda essa produção toda do Tuju, né? Então já vai dando aquele joinha aí pra gente. Se é tua primeira vez aqui no canal, já vai se inscrevendo. Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo e deixar teus comentários aí embaixo do que você tá achando desse tour pelo Tuju e de outros lugares que você queira conhecer aqui de São Paulo, tá bom? Conto com vocês. Aqui nós temos um taco de pupunha com romos de grão de bico verde e folhas. Segundo o nosso garçom, que está aqui ao lado, essa etapa do menu é para limpar o paladar para as próximas etapas do menu. Vamos lá, vamos provar e eu te conto tudo agora. Mais um prato aqui então agora, que é para comer com a mão, com as mãos. Por isso que eles mantêm a toalhinha umedecida aqui à mesa. E vamos lá, vou tentar não fazer muito esbrudel aqui. Essas palavras que a gente vai inventando em português, esbrudel. É uma textura bem cremosa no meio, tem um amargor das folhas. Eu tava vendo se o meu microfone estava ligado para captar todo o áudio bonitinho para vocês. Tem algumas folhas que tem um amargor, tem um creminho adocicado no meio, que é o grão de bico, e tem essa pupunha que tá bem crocante. É bem refrescante, é bem adstringente e realmente é para limpar o paladar. Bem interessante. O serviço é sempre muito atencioso. A cada prato eles trocam os talheres e vem nesse descanso super bonito. E os talheres sempre com muito design. A mesa tem esse tampo lindíssimo em pedra natural, sempre com um charme no centro da mesa. Então o salão é muito bonito, apesar de ter essa pegada mais moderna, mais contemporânea. E a cada tanto o chefe Ivan vai às mesas e ele mesmo serve. Até agora ele não veio à nossa mesa. Eu espero que até o fim da noite ele venha. Tomate, coração de boi, tucupim, tapenade de algas e suculentas por cima. Vamos provar. Mais uma experiência do Tuju. Vamos lá, vamos partir para esse coração de tomate. Tucupi, que é algo que eu gosto bastante. O tucupi, ele tem uma coisa meio cítrica ao mesmo tempo que amortece a boca.
E essas suculentas são super crocantes. É um prato que traz uma picância, tem algo bem picante no prato, tem o dulçor do tomate, o cítrico do tucupi, ao mesmo tempo meio amortecedor. Eu vou te dizer que é um prato de sabores muito intensos, que a descrição não faz jus ao prato, porque ele tem uma picância bem alta. É um prato muito saboroso, completamente vegetariano. Na verdade, é um prato vegano e delicioso, muito, muito saboroso, uma explosão de sabores. O cardápio ele tem vindo numa crescente. Aos poucos, ele começa com uma entrada muito sutil, passa por um prato que tem um sabor um pouco mais forte e depois vai subindo, e agora a gente chegou numa picância bem interessante, junto com uma amortecência do tucupi, bem gostoso. Nós temos uma lula, uma tujão de cebolas, uma nage de conchas e um pãozinho para acompanhar. Vamos lá, vou te mostrar esse prato agora. Deixa eu te mostrar aqui mais pertinho. Olha aqui, esse corte das lulas. É lindo, 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 lindo. Como eu disse, o sabor vem vindo numa crescente. Ele começa muito suave e agora está subindo para sabores extremamente explosivos. O sabor dessa vieira é extremamente umami, tem um salgadinho e tem o dulçor do tuchon de cebolas, que é maravilhoso. O brioche é extremamente folhado, um dos melhores brioches que eu já toquei. Eu vou experimentar, eu vou molhar aqui no molinho, que é para isso que ele está aqui. Gente, é sem dúvida o melhor brioche que eu já comi na vida. E eu já comi brioche em Paris, tá? Gente, eu preciso te mostrar esse brioche aqui, ó. Ele tem uma flor de sal por cima, que dá um salgadinho. Olha, é o melhor brioche que eu já comi na vida. Gente, olha o que tá acontecendo aqui, ó. Olha que beleza isso. Pra quem é apaixonado por gastronomia, este é o restaurante. Olha que capricho. E a transformação vai acontecendo aqui aos olhos da gente. Olha. E aí depois a gente vai degustando lá na mesa essas maravilhas que esses meninos fazem aqui, ó. Parabéns pra vocês, viu? E olha o capricho que vai acontecendo aqui, olha. Olha o chefe Ivan na nossa mesa. Nós somos clientes da outra casa. O Tuju é o meu restaurante predileto no mundo todo. E olha que eu já viajei e já conheço coisas fora. Eu sempre digo o seguinte, que o Tuju, ele entrega aquilo que ele promete que ele cobra. Porque tem muita gente que sabe cobrar, mas não sabe entregar. Olha, deixa eu mostrar o chefe explicando pra gente o que é este prato aqui. Vamos lá, chefe. Peixe na brasa com ervilha e pimenta verde. Olha, um peixe na brasa com pimenta verde e ervilha. O chefe Ivan Houston aqui na nossa mesa, e eu estava dizendo para ele que assim, o Tuju é um restaurante que cobra, e cobra alto, porque é um restaurante de gastronomia muito refinada, mas é um restaurante que entrega aquilo que ele se propõe, porque em São Paulo muita gente sabe cobrar, mas pouca gente sabe entregar, e o Tuju é um restaurante que realmente entrega. Então vamos provar esse peixe com ervilha e vamos lá. Agora eu vou no peixe braseado com ervilha, que nós tivemos o prazer do chefe trazer pra gente. Prestígio aqui pro canal. Gente, eu adoro tudo que é braseado, porque traz aquele sabor defumado, traz o sabor da grelha, da churrasqueira, e a ervilha tem um sabor adocicado. Gente, é simplesmente fantástico. Eu tenho que dizer para vocês que o Tuju é o meu restaurante preferido de São Paulo. Podem até existir outros, eu talvez não conheça, porque é impossível a gente conhecer tudo que existe em São Paulo. O menu ainda não acabou, ele continua, mas eu já vou dando o nosso joinha aqui pro Tuju, porque assim, o menu é fantástico. Apesar de não ter acabado, eu ainda vou mostrar os próximos pratos para vocês. O joinha aqui do nosso canal já tá garantido só até essa etapa do cardápio. Provavelmente até o final eu vou dar mais um outro joinha, mas assim, é porque eu sou muito fã do chefe Ivan Houston
e do Tuju, porque esse restaurante é simplesmente fantástico. Sabe aquele molhinho que eu mostrei para vocês que estava sendo preparado lá no fogão, lá na cozinha? É esse molhinho aqui, tá aqui no peixinho e é simplesmente fantástico. Gente, é tudo muito diferente aqui no Tuju, não é? Esse vídeo tá merecendo ou não tá merecendo o seu joinha? Então, já vai dando aquele joinha, comenta aí embaixo o que você gostaria de ver mais aqui em São Paulo, o que você tá achando desse cardápio do Tuju, o que você acha desse menu degustação do Tuju, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar no engajamento. E se é a tua primeira vez aqui pelo canal, já vai se inscrevendo e ativando as notificações aí no sininho, clica em todas, que é para você receber todas as novidades que aparecerem aqui pelo canal. Eu conto com vocês para esse engajamento, tá bom? Valeu! E de novo o chefe vem até a nossa mesa. Pato com beterraba e vinagreira. Ali o chefe servindo a nossa mesa. É um cuidado do Tuju, trazendo até a mesa a melhor gastronomia. Olha a apresentação, gente, desse prato aqui. Pato com beterraba e vinagreira tão típica do nosso Nordeste, e que agora eu vou mostrar para você o que eu acho desse prato. Olha, a gente tem aqui que o nosso garçom acabou de mostrar o pão multigrãos que acompanha o pato, que é justamente para a gente aproveitar esse molhinho que vem junto do pato. Então esse pato que vem, o Tuju, ele tem uma característica de trazer sempre uma brasilidade para a gastronomia, e talvez seja isso que me encante muito, porque eu acho sempre muito bonito quem resgata o nosso país, quem traz essa raiz nossa para a gastronomia, para a decoração, para onde quer que seja, porque a gente sempre valoriza muito o que é de fora e esquece de valorizar coisas tão lindas e tão gostosas e tão bonitas que a gente tem dentro do país. Então agora eu vou provar esse pato, que é servido com a vinagreira, que é tão típica do nosso Nordeste brasileiro e que às vezes é um ingrediente que a gente deixa muito de lado ou renega porque acha que não é tão chique assim. Então vamos lá. Gente, eu não tenho mais adjetivos para qualificar essa gastronomia do Tuju. É assim, eu acho que esse é o último prato, não sei, eu acho, mas é assim, é fantástico. O prato de sabor mais forte da noite e é delicioso. É simplesmente maravilhoso. É muito delicado e ao mesmo tempo potente, saboroso. Eu vou pegar o pãozinho, que vem sempre quentinho. Eu já até solicitei ao mestre que desse os parabéns para mestre de panificação aqui do Tuju, porque realmente os pães são um capítulo à parte. A gente tem junto aqui o fígado do pato servido, que dá aquele amargor e ao mesmo tempo a potência de sabor que eu amo. Fantástico. Não tem mais adjetivos para qualificar. Agora a gente já vai entrando na etapa, que são as sobremesas. Então a gente tem um sorbet de laranja, leite frito e um mel de abelha merino, que é um mel bem diferente. Olha a apresentação do prato e vamos provar então a primeira sobremesa. Vamos lá provar essa delícia. Quer dizer, eu já assumo que é uma delícia porque, como eu te disse, eu sou muito fã aqui do Tuju. Mas vou te dizer se é ou não uma delícia. Uma sobremesa bem refrescante, porque é um sorbetinho. Sorbet, vocês sabem, não leva leite, não leva gordura, é só o suco da fruta. Aí a gente tem umas casquinhas aqui, que é o leite frito, que dá uma crocância. Tem uma suave cachaça aqui, flambada, e o mel de abelha merino, que ele é um pouco mais cítrico, um pouco mais floral, um pouco menos doce. Então é uma sobremesa assim, bem cítrica, bem leve, bem geladinha, justamente para limpar o paladar de todo o jantar, para a gente ver o que vem pela frente. Bem frutada, bem refrescante. Aqui veio a sobremesa, mais o bolinho de comemoração para Dona Nair, e o prato é uma burrata de baunilha do Cerrado com uma calda de morangos, que é a etapa final do menu. É a sobremesa final. Então vamos lá provar essa sobremesa. Então vamos provar essa burrata de baunilha do Cerrado.
é bem cremosa, bem delicada. Eu diria que é uma sobremesa muito delicada, de um sabor bem suave, doce na medida certa. Tem um azedinho do morango que traz um contraste com a baunilha, bem gostoso. Fecha com chave de ouro esse menu que, de novo, eu preciso dizer, é um dos meus top 5 aqui de São Paulo, Tuju Restaurantes. A gente tem aqui o sous chef terminando as últimas sobremesas da casa, encerrando esse espetáculo da cozinha, e eu quero mostrar para vocês a cozinha no final do serviço. Olha isso, gente. Aquela cozinha que a gente viu em pleno vapor, trabalhando. Olha a beleza da limpeza, da organização. Eles estão finalizando aqui os últimos cardápios das últimas mesas. Esse moço que sorriu a noite inteira trabalhando, que chamou a atenção, o prazer com que ele trabalha, com que ele empratou, com que ele cuidou de todas as refeições aqui. Parabéns a toda a equipe do Tuju, que teve um serviço primoroso e esplendoroso durante toda a noite. Os garçons, o maître, o sommelier, o sous-chefe e a simpatia do chefe Ivan, que passa por todas as mesas, sem exceção, em algum momento da noite, apresentando algum prato do cardápio. É isso a experiência do Tuju. Nós ainda vamos subir, porque existe um terceiro andar ainda, para a gente curtir o café, os queijos e os meles que eles servem no terceiro andar. Então agora nós estamos no terceiro andar do Tuju e nós vamos ter a experiência agora do café, dos chás e da tábua de queijo e dos meles. Olha que ambiente lindo. E nós temos uma amiga aqui. Qual o seu nome? Eu sou a Eden, bem-vindos ao Tuju. Eden, olha que nome lindo e super diferente. E ela vai apresentar aqui pra gente os chás e infusões. Diga lá, Eden. Aqui no terraço nós servimos chás. Aqui vocês têm as ervas, hortelã, melissa e capim santo. Aqui eu também tenho 2 tipos de cafés que nós servimos. São cafés especiais da Silva Magalhães. Tem o salado de fruta e o rapadura. Aqui vocês podem sentir os aromas, a gente coloca aqui para que o cliente tenha a experiência de sentir o aroma direto do café, ou também da escolha do chá dele. Pode ser chá de ginseng, a pessoa pode sentir o aroma. Aí a gente tem 2 métodos de preparo, tanto expresso quanto coado para o café. Temos café descafeinado também. Aí servimos tábua de queijo aqui em cima, um queijo de pequenos produtores, 10 tipos de queijos, 8 pequenos produtores de São Paulo e 2 de Minas Gerais. Acompanham tábua de doces também. E servimos os nossos chocolates feitos aqui, com chocolate da Mission. Então, e a gente que assim já está satisfeito há 2 pratos atrás, já pediu uma tábua de queijos, uma tábua de bombons, e vamos ver o que a gente vai escolher de doces e queijos para mostrar para vocês aqui do canal, nesse ambiente super lindo do Tuju. E eu já mostro já o que a gente escolheu. A gente vai chegando no terceiro andar do Tuju. Logo aqui do lado a gente tem a Chocolaterie. Olha só os equipamentos e as máquinas da Chocolaterie. Aqui a gente já vê aquele hall lá embaixo da jabuticabeira, do bar. Nós estamos aqui no terceiro andar, então, nesse ambiente já mais intimista, de fim de cardápio. E aqui são servidos os cafés, os chás e os queijos. Nós temos aqui os vários tipos de queijos. Olha que queijos lindos. A gente tem os bombons e os doces que são servidos após o jantar. A gente tem uma mesa linda aqui, uma mesa compartilhada. E depois a gente tem esses cantinhos gostosos, super aconchegantes, para você degustar um bom café, um bom chá, a tábua de queijos, a tábua de bombons. Aqui a dona Nair comemorando o aniversário dela. Eles vêm com essa mesa para você sentir o aroma dos cafés, sentir o aroma dos chás. Eles vêm com essa mesa até onde você está sentado. E a gente vai chegando aqui no fundo, que tem um espelho d'água lindíssimo para completar a cena do jantar. Olha que espelho d'água fantástico. Então é um ambiente gostoso. Ali já está o chefe que terminou o serviço.
e a gente tem esse ambiente gostoso do Tuju para finalizar a noite, finalizar um jantar especial. Aqui os cafés sendo tirados, a nossa amiga Eden, que já está fazendo o nosso pedido, e eu vou mostrar para você lá na mesa, então, tudo que a gente pediu e que a gente vai degustar. E aqui o nosso amigo já vai colhendo as ervinhas escolhidas para o chá da noite. Ele colhe direto do pezinho aqui que ele trouxe para a apresentação para preparar o chá que foi escolhido. É muito charme, é muita sofisticação. É o Tuju, aqui em São Paulo, uma experiência gastronômica. Aqui, ó, o café vai sendo servido aqui, então. Ele é preparado na nossa frente. É pesado, a quantidade certinha de água. Nosso amigo aqui tá preparando pra gente o chazinho aqui, ó. Vamos lá, vamos sentir o aroma aqui, ó. Eu pedi um delicioso, uma salada de frutas, caju, manga e banana. Ele não tá com o microfone, mas eu tô repetindo aqui para vocês. Aí ele põe na balancinha para saber a quantidade exata de água, para não ficar nem muito forte, nem muito fraco, ficar na quantidade exata. É um café especial de Santa Catarina. É muita sofisticação, é muito cuidado, mas é isso. Tuju, aqui em São Paulo. Olha, aqui então estão servidos os doces, que vêm acompanhados de uma caldinha, a tábua de queijos, os cafés e o chá, para finalizar essa experiência gastronômica maravilhosa. E ainda vem acompanhado de um pão, é isso, Eden? É o pão de fermentação natural, feito aqui na casa. Um pão de fermentação natural, feito aqui na casa de linhaça. Essa aqui são caldinhas, o que é isso que tem aqui? Dois tipos de meles, abelhas nativas sem ferrão, doce de leite, laranja em calda, figo em calda, goiabada cremosa e o marrom glacê, que é o doce de castanha. E aqui os drageados, e tá faltando chegar a tábua de bombons que a gente pediu, que ela já vai trazer pra gente. E aqui ela tá servindo a bandeja de bombons, que tem bombom de jaca, erva mate. Até ela foi pegar o cardápio, até a Eden foi pegar o cardápio aqui para dizer pra gente aqui, ó. Chocolate mission, todos eles, e tem ao leite, que eu tô lendo aqui, jaca com café, cambuci, cumaru, coquinho do cerrado, castanha do Pará com cupuaçu, enfim, jurubeba, enfim. O Tuju tem essa característica dessa brasilidade que eu já falei para vocês, que me emociona e me encanta muito. E isso aqui é simplesmente a mesinha pós-jantar que a gente precisa degustar e apreciar. É isso, gente. Vamos apreciar e já te conto o que eu achei de tudo. Então vamos lá, eu vou começar com o drageado, que vem junto com o café, olha. E o cafezinho. Eu preciso te contar que o café é um café degustação. É um café muito diferente do café brasileiro que a gente está acostumado. Então ele é aquele café que tem vários sabores, ele tem um cítrico, ele tem um amargo, enfim. É um café para ser degustado. Não é aquele café fortíssimo que nós brasileiros estamos acostumados, mas é um café sensacionalmente saboroso. E vamos aqui, ó, degustar o bombonzinho. É um mais gostoso que o outro. Tem de mate, tem de jaca. Acompanhado desse café, eu não sei se vocês repararam, mas todo o serviço aqui não é porcelana, é tudo cerâmica artesanal. Então, inclusive as xícaras, olha que espetáculo, tudo cerâmica artesanal. Então é muito capricho em todos os pequenos detalhes. É realmente uma experiência. Bom, gente, como eu sempre gosto de fazer, antes de encerrar o nosso vídeo, eu gosto de passar os preços para vocês. Nós estamos em setembro de 2023 e a nossa continha ficou aproximadamente R$ 1.100 por pessoa. Nós estávamos em 3 pessoas, contando desde o menu degustação até o final, com os cafés, a tábua de queijos, a tábua de bombons, os meles, 3 drinks lá do início, e a Vivi clicou, que foi o que acompanhou o nosso jantar. Eles têm a super gentileza de entregar no final o cardápio de tudo que
que foi consumido, né, do menu. Então vem impresso, eles sempre fazem isso desde o antigo endereço deles. E de novo, eu já tinha dado o joinha do canal, mas eu vou dar de novo porque realmente o Tuju é o meu restaurante preferido de São Paulo, até que eu conheço um outro que consiga bater o Tuju, mas por enquanto é o meu restaurante. Eu tinha falado top 5, mas é o meu restaurante número 1 de São Paulo. Então, o nosso joinha aqui do canal pro Tuju Restaurante. Todo o serviço aqui do restaurante vai estar aí embaixo na descrição do vídeo, com os contatos, o Instagram, o site, aonde você faz reserva. Você só consegue vir aqui com reserva. Ele é um restaurante muito exclusivo, são apenas 9 mesas, não tem rotatividade de mesa, então você faz a reserva pro seu horário, a sua mesa vai estar lá à disposição. Então, assim, é muito cuidado, muito, muito exclusivo, e assim, meu coração bate bem forte por esse restaurante, tá bom? Então é isso, por hoje a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Um grande beijo, fui!